Deus, a tua filha, Débora, que a palavra que o Senhor colocou no seu coração, ela transmita com muita graça, com unção de Deus, com muita segurança, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar indo ao encontro de cada coração aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, traga algo ao nosso coração, seja uma exortação, um consolo, eu não sei o que o Senhor preparou para nós, mas nós queremos dizer como o profeta Samuel disse: fala, Senhor, e os teus servos ouvem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é um motivo de alegria, mais uma vez, estar neste lugar, juntamente com os irmãos. Eu sempre me alegro, né, quando recebo o convite para vir aqui para o IPCEP. Já é minha segunda casa, digamos assim. A última vez que estive foi no culto das senhoras, foi uma bênção, né? O Senhor falou muito aos nossos corações. E nessa noite, irmãos, eu gostaria também de trazer as saudações do meu esposo, Abel. Hoje eu vim sozinha, porque ele foi pregar em Cachoeirinha. Coincidiu, né, os dias. Então é assim, irmãos. 2 obreiros dentro de casa, às vezes coincidem as datas, mas glória a Deus por isso. Então eu trago saudação dele para os irmãos. Irmãos, nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor, no texto que se encontra em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Apenas 2 versículos, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nesse momento. Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Glorificamos a ti, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, ó Deus. Não existe outro além do Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Senhor, nessa noite nós rogamos ao teu Espírito que ministre aos nossos corações através da tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, edificados, transformados por ela, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, passe em revista a nossa mente e o nosso coração. E como disse o salmista, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Nós ansiamos ouvir a tua voz, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se existe algo que eu acredito que todas as mulheres gostam, ou pelo menos a maioria, são joias. Né? Alguns homens também gostam de joias. Por quê? Porque as joias, elas são de grande valor. E existem joias que elas são tão valiosas que elas são deixadas como herança, de geração em geração. E para que as joias elas se mantenham preciosas e se mantenham bonitas por muito tempo, é necessário ter alguns cuidados. Porque mesmo sendo joias de valor, elas podem quebrar, elas podem amassar, podem danificar de alguma forma, podem se sujar. Então, existem os especialistas em joias e eles indicam qual é a melhor maneira de você guardar uma joia preciosa, qual é a melhor maneira de nós tratarmos uma joia, de nós usarmos, quais os produtos ideais para fazer uma limpeza de uma joia. Porque é algo muito valioso e precisa de muitos cuidados para que ela mantenha o seu valor. Irmãos, nessa noite nós também vamos falar sobre uma joia preciosa. E a joia que nós vamos falar nesta noite é a joia
mais preciosa de todas as joias que você possa imaginar. Essa joia é o Evangelho. E nós vamos falar nessa noite como nós devemos preservar o Evangelho, essa joia preciosa que foi dada a nós. Por isso nós vamos ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, esse texto, a segunda carta de Timóteo, foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que era o seu filho na fé. E Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso, possivelmente preso em Roma, já próximo da sua morte, do seu martírio. E Paulo escreve esta carta e ela é caracterizada com alguns temas. Que temas eram esses? Paulo fala da perseguição externa que a igreja estava sofrendo. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, mas também existia um problema interno, ou seja, algo que surgiu no seio da igreja, que eram os falsos mestres, os falsos ensinos, heresias que estavam surgindo no meio do povo de Deus. E então Paulo, ele decide escrever esta carta ao seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo era um jovem pastor que foi designado por Paulo para continuar a sua missão. Então Paulo escreve, irmãos, nós podemos perceber aí, veja comigo, do versículo 6 ao versículo 12. O apóstolo Paulo, ele vai relatar algumas das suas próprias experiências por causa do Evangelho. No versículo 8, ele diz que estava encarcerado, ou seja, ele estava preso por causa do Evangelho, porque ele não negou a sua fé, porque ele não se envergonhou do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo estava encarcerado. No versículo 12, ele diz que estava sofrendo. Por quê, irmãos? Porque ele estava sozinho, ele estava preso, ele sabia que estava próximo da sua morte, e ele diz que estava sofrendo todas estas coisas por causa do Evangelho. Mas no versículo 12 ele diz: Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo do que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mesmo preso, mesmo sabendo da sua morte iminente, o apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele sabia que a sua recompensa não viria nesta terra, mas viria do porvir, viria das mãos do próprio Deus. Então, irmãos, nessas difíceis circunstâncias, ele escreve a Timóteo e dá a Timóteo várias instruções. Dentre elas, nós vamos destacar apenas duas, que nós encontramos nesse texto. No versículo 13, ele diz a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras. E no versículo 14, ele diz: guarda o bom depósito. Quando o apóstolo Paulo disse a Timóteo: mantém o padrão, ele estava querendo dizer: olha, Timóteo, preserve aquilo que você ouviu de mim. Ele diz: siga o modelo, siga o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. E no versículo 14, quando ele diz: guarda o bom depósito, esse verbo guardar, no original, no grego, significa guardar algo para que não se perca e nem se danifique. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, defenda, mantenha a salvo, preserve todos os ensinamentos que você ouviu de mim. Timóteo teria que preservar intacto o bom depósito
que a ele foi dado. E que bom depósito seria este? Segundo Hernandes Dias Lopes, este bom depósito que Paulo se refere é o Evangelho, irmãos. E o Evangelho, segundo o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, irmãos, é a história de Deus intervindo nos fatos e acontecimentos para salvar o homem pecador. O Evangelho conta a história de um Deus que é santo, perfeito, imutável, que criou o homem também perfeito, mas este homem cai em seu pecado e agora está numa situação de morte espiritual, distante de Deus, escravo do diabo, escravo da sua carne, escravo do mundo e do seu sistema pecaminoso, impossibilitado de se voltar para o seu Criador. E então Deus, na sua graça e infinita misericórdia, providencia a salvação para este homem pecador, que é Jesus Cristo. Esta é a essência do Evangelho. Esta são as sãs palavras que Timóteo deveria preservar. Este era o ensino que Timóteo recebeu de Paulo. Timóteo, preserve, mantenha salvo, guarde com você esta joia preciosa que é o Evangelho. Não deixe que ele seja deturpado, não permita que ele seja maculado, mas guarde essa preciosa joia. O Evangelho fala da salvação pela fé e pela fé somente, sem intervenção de homens, sem intervenção de obras, mas apenas pela fé em Cristo Jesus. E o que passa disso não pertence ao Evangelho. Timóteo deveria guardar este bom depósito consigo. E, irmãos, em todo o seu ministério, o apóstolo Paulo foi um homem que lutou com todas as suas forças e até mesmo com a sua própria vida para preservar a sã doutrina de Deus. Paulo lutou contra os judaizantes do seu tempo que diziam, além da fé, você precisa se circuncidar para ser salvo. E Paulo lutou contra estes e disse, não, a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Paulo lutou contra os hereges do seu tempo, contra todas as heresias que se levantavam, algumas que diziam que Jesus não havia ressuscitado, e o apóstolo Paulo contra estes disse que ele sim havia ressuscitado, porque ele apareceu a muitos, inclusive a ele mesmo. Irmãos, e agora, perto da sua morte, Paulo delega essa função de ser o guardião do Evangelho, de preservar o Evangelho a Timóteo. E Timóteo deveria dar continuidade a esta missão. Mas a grande verdade, irmãos, para nós nessa noite, é que a missão de preservar o Evangelho não pertencia somente ao apóstolo Paulo, não pertencia somente a Timóteo, não pertence somente aos líderes da igreja, mas a missão de preservar o Evangelho de Jesus pertence a cada um dos seus filhos. Esta é a grande verdade. Todo cristão, todo seguidor de Jesus tem a responsabilidade de preservar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós podemos nos perguntar, como? Como então nós podemos preservar esta joia preciosa? Como que nós, cristãos do século 21, nós que estamos aqui nessa noite, podemos preservar o Evangelho? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos preservar o Evangelho com fé. Acompanhe comigo no versículo 13 do capítulo 1. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé. Nesse contexto, a palavra fé, ela pode ter dois significados. O primeiro deles, irmãos, é que fé pode trazer a ideia de lealdade ou de fidelidade. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo que ele deveria ser fiel
e leal a Jesus Cristo. Ele deveria demonstrar zelo e profundo respeito pelo seu mestre e por sua palavra. Timóteo nunca deveria se envergonhar de quem ele era e de quem ele representava, que era Jesus. Ele nunca deveria temer a nenhuma circunstância e nenhum homem por causa do evangelho, mas antes ele deveria ser fiel. Ele deveria ser leal ao seu mestre e à sua palavra. Mas fé também pode trazer a ideia de esperança. Ao contrário do mundo caído, irmãos, os cristãos têm a sua esperança firmada sobre aquele que é imutável, sobre aquele que é fiel, sobre aquele que quando promete cumpre, sobre aquele que é todo-poderoso, sobre aquele que é onisciente e onipresente, sobre aquele, irmãos, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós podemos firmar a nossa esperança no Deus que não muda jamais, no Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Paulo está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, preserva o evangelho com fé, preserva o evangelho com lealdade, mantenha o padrão, não baixe o padrão, Timóteo, não baixe o padrão. A tarefa de Timóteo, irmãos, por vezes poderia ser difícil e exaustiva, porque naqueles dias havia muitas perseguições contra os cristãos. Ele sabia o que o apóstolo Paulo estava enfrentando. O seu pai na fé estava preso por causa do evangelho. Havia sido açoitado várias vezes por causa do evangelho. E agora ele recebe essa missão de preservar o mesmo evangelho e de, possivelmente ele pensasse, que responsabilidade, não é mesmo? Ele sabia, irmãos, que muitas vezes ele sofreria por causa do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse a ele, mantenha o padrão com fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é o impulso do cristão. A fé, irmãos, é aquilo que nos mantém firmes, mesmo quando todas as outras circunstâncias parecem contrárias. Quando tudo parece perdido, a fé é o nosso combustível. Porque a nossa fé não está alicerçada em nós mesmos. A nossa fé não está alicerçada em ideias e filosofias mundanas, passageiras. Mas a nossa fé está firmada naquele que é eterno, no Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é necessário fé na missão de guardar o evangelho, porque a fé nos dá convicção. E talvez a coisa mais importante para um cristão seja a sua convicção em quem ele tem crido, a sua convicção naquilo que ele crê. Porque, irmãos, a realidade é que muitos têm se desviado da fé, porque não têm convicção. Não têm convicção naquilo que creem. Não sabem o Deus a quem ele serve. Não conhecem a sua palavra. Como ter fé sem conhecer a palavra de Deus? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Irmãos, infelizmente o que nós temos visto hoje são pessoas que não mantêm o padrão das Escrituras, mas pelo contrário, amoldam as Escrituras ao seu próprio prazer. Usam as Escrituras como chave, como base para os seus próprios pecados. Infelizmente, o que nós temos visto, irmãos, na mídia, na internet, pelos meios de comunicação, é um evangelho muito abaixo do padrão daquele que nós temos nas Escrituras. Onde estão, irmãos? Onde estão aqueles que guardam o padrão do evangelho? Aqueles que mantêm o padrão do evangelho? Irmãos, o que nós temos visto são pessoas dizendo que é necessário atualizar a Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia porque ela está ultrapassada. A palavra de Deus é eterna e jamais será ultrapassada. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é inspirada por Deus, imutável, inerrante e eterna.
eterna. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a igreja é o escudo e o baluarte da verdade. Baluarte, irmãos, é uma construção feita para momentos de guerra. E o baluarte, ele serve tanto para defender quem está dentro, como para atacar quem está fora. Por isso que a igreja é o baluarte da verdade. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos manter o padrão das sãs palavras com fé. Infelizmente, irmãos, o que nós temos visto também, além daqueles que deturpam o evangelho, são pessoas que abandonam a verdade de Deus pelo cientificismo acadêmico. Abandonam a verdade imutável de Deus por teorias de homens. Por teorias. Nem pela verdade, é por teorias. Pessoas que abandonam a verdade de Deus por causa de ensinamentos de filósofos ou teóricos que sejam. Todos eles passaram e morreram, mas o nosso Jesus ressuscitou e continua vivo. E será vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a palavra da verdade. Esta é a palavra imutável de Deus, sobre a qual nós estamos alicerçados. E precisamos ter a nossa fé, irmãos, inabalável. É o sangue dando na canela, mas dizendo, eu creio naquilo que disse o Senhor. Eu creio na sua palavra, eu creio nas suas promessas. E nada nem ninguém me fará mudar de ideia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, é preciso ter fé. Fé para manter o padrão. Não baixe o padrão por causa de nada. Para manter o padrão das Escrituras. Esta é a responsabilidade que nós temos no dia de hoje. Manter esse padrão, irmãos. Não baixar o nível, mas manter o padrão. Em segundo lugar, irmãos, como os cristãos devem preservar o evangelho. Em segundo lugar, eles devem preservar o evangelho com amor. Veja o versículo 13 ainda. O apóstolo Paulo vai dizer, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua instruindo o seu filho na fé, aquele jovem pastor Timóteo, e ele diz, olha Timóteo, na missão de preservar o evangelho, você tem que ter fé, mas também você tem que ter amor. O apóstolo Paulo escreve para que o amor de Timóteo jamais venha se enfraquecer. E este amor que o apóstolo Paulo fala, não é qualquer amor, ele diz que é com o amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, é um amor fruto da união de Timóteo com seu Cristo. E este amor, irmãos, muitos escritores falam, muitos não, na verdade, um pregador diz que o amor é a marca distintiva de todo cristão. Todo cristão, ele deve ser cheio de amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo disse assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O amor, irmãos, ele dá sentido, ele preenche todo o trabalho cristão. O amor, irmãos, é aquele que traz o sentido nessa missão de preservar o evangelho. E amor não é somente poemas bonitos ou músicas melódicas que a gente vê por aí. Mas o amor bíblico fala de atitudes. O amor bíblico fala de ações. E o amor bíblico é você negar a si mesmo em favor do outro. O amor bíblico é você enfrentar a amargura com o perdão. É você enfrentar o ódio com a doçura. É você enfrentar a indiferença com a paixão. O amor bíblico é isso. O amor bíblico é aquele que sempre oferece a outra face.
O amor bíblico é aquele que estende a mão ao pobre, ao necessitado à beira do caminho. O amor bíblico é aquele que faz a diferença. O amor bíblico é aquele em que nós cingimos a nossa cintura com toalhas e lavamos os pés do nosso próximo. Este é o amor bíblico. Timóteo deveria manter o padrão das suas palavras com amor. Por quê, irmãos? Porque sem amor, ele correria o risco de se tornar um religioso apenas. Como aqueles religiosos nos dias de Jesus, que guardavam a lei, cumpriam todos os requisitos, cumpriam todas as normas, faziam tudo bonitinho por fora, mas eram vazios de amor e vazios de compaixão. E Jesus olha para esse e diz: olha, vocês são sepulcros sobre os quais os homens passam sem saber. Vocês impõem sobre os outros fardos tão pesados que nem mesmo vocês conseguem carregar. Em nome de cumprir a lei, vocês esmagam a fé dos pequeninos. Sem amor, irmãos, a nossa vida cristã se torna apenas uma religiosidade. Sem amor, a vida cristã é vazia e se torna apenas uma lista de regras e normas que devem ser obedecidas. Mas Jesus nos chama para vivermos um evangelho cheio de amor. O amor, irmãos, é a essência do evangelho. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7, está escrito: amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo que ama conhece a Deus e é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é a essência do evangelho. Jesus ensinou que toda a lei de Deus se cumpriria em apenas 2 grandes mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. O amor, irmãos, dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus e para Deus. A nós, irmãos, se aplica a mesma verdade. Todos os nossos esforços, todas as nossas motivações, todas as nossas realizações devem estar baseadas e inundadas de amor. Para não sermos, irmãos, como os religiosos dos tempos de Jesus, que eram cheios da letra, cheios de conhecimento, mas eram vazios de amor, eram vazios de compaixão. O amor nos faz ser como o nosso mestre foi. O nosso mestre era compassivo. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas, porque ele as via como ovelhas que não tinham pastor. Jesus, em todo o seu ministério, foi inundado de amor. Tudo que Jesus fez foi motivado pelo amor a Deus, mas também motivado pelo amor que ele tinha ao seu próximo. E nós precisamos aprender do nosso mestre. Foi por amor, irmãos, que Deus enviou o seu único filho ao mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é possível, irmãos, viver uma vida cristã genuína sem amor. Não é possível guardar o evangelho. Não é possível manter o padrão das Escrituras sem amor. Mas em terceiro lugar, irmãos, como os cristãos devem preservar o evangelho? Acompanhe comigo, versículo 14. Em terceiro lugar, nós devemos preservar o evangelho mediante o Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Como eu já falei, naqueles dias estava havendo muita perseguição para a igreja, mas também estava se levantando do meio dela falsos mestres, com heresias que estavam levando muitos com seus ensinos deturpados.
E nessa incumbência que Paulo está dando a Timóteo de preservar o evangelho, de preservar a verdade do evangelho, ele diz a Timóteo, olha, nessa missão você não vai estar sozinho. Faça isto, mas faça mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, que habita em mim, que habita em você. Certo escritor, irmãos, disse certa vez que o Espírito Santo está ativo na vida dos crentes e ele habita em nós. Ele é a pessoa da Trindade por meio do qual o Deus Trino e Uno age em nós atualmente. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos todo o ministério do Espírito Santo e o que os apóstolos fizeram por meio do Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que Timóteo deveria preservar o Evangelho, porque é o Espírito o agente de maior importância nesta missão. Por alguns motivos, irmãos. Primeiro, o Espírito ele capacita os cristãos a realizarem as obras que Deus quer que eles façam. Lá em João, Jesus disse aos seus discípulos: aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu faço. E estas obras seriam feitas não pela força dos discípulos, não pela própria capacidade dos discípulos, mas seria feita por intermédio do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles e eles fariam obras grandiosas. E quando nós lemos toda a narrativa bíblica e a história da igreja, nós vemos os discípulos, irmãos, pregando e 5.000 pessoas se convertendo. Nós vemos os discípulos pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Nós vemos os discípulos impondo as mãos sobre pessoas e eles sendo curados, eles sendo batizados com o Espírito Santo. E se cumpre então a palavra que Jesus disse: vocês farão coisas grandiosas. Porque não é pela nossa capacidade, é pela capacidade que o Espírito Santo dá em nós. Mas o Espírito também, irmãos, ele é aquele que habilita, ele é aquele que ilumina, é aquele que ensina a mente do cristão. Jesus disse aos seus discípulos: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda verdade. Jesus também disse aos seus discípulos: o Espírito trará à memória de vocês tudo aquilo que eu vos ensinei. O Espírito é aquele que nos ensina a verdade de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque todo ensinamento que vai contrário à palavra de Deus não é um ensinamento vindo da parte do Espírito Santo. Pode ter cor de Espírito Santo, pode ter forma, pode ter entonação de voz, mas se for contrário àquilo que está escrito, não provém do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse à igreja dos Gálatas, ele disse assim: olha, ainda que um anjo vindo do céu anuncie a vocês coisas diferentes das que eu ensinei, seja amaldiçoado, ou seja anátema, desprezem este ensinamento, não dê ouvidos, cortem o mal pela raiz, porque nenhum ensinamento contrário à palavra de Deus vem do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Ele não é o Espírito da confusão e ele não é o Espírito do engano. O Espírito Santo também é aquele que opera no processo de santificação dos cristãos. E santificação, irmãos, é uma transformação contínua de caráter. Por que uma transformação contínua? Porque ela não acontece do dia para a noite. A santificação é um processo. É dia após dia e só será completada quando Jesus voltar e nos levar. E então seremos santos e perfeitos assim como Ele é. Mas até lá, irmãos, nós estamos num processo de santificação. Dia após dia sendo santificados pelo Espírito do Senhor e por sua palavra. A vida no Espírito é o desejo de Deus para todos os cristãos.
Não há outro, irmãos, que pode nos capacitar. Não há outro que pode nos ensinar toda a verdade de Deus. Somente o Espírito nos habilita na missão de preservarmos o Evangelho de forma eficaz. Somente o Espírito, irmãos, dá condições ao homem fraco, limitado e incapaz de realizar esta obra tão grandiosa. Somente o Espírito pode nos conduzir nessa missão de guardarmos o bom depósito de Deus. Irmãos, que se nós vivêssemos essa verdade, nós experimentaríamos coisas tão grandiosas da parte de Deus. Que mudanças aconteceriam na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, se todos os cristãos vivessem mediante o Espírito Santo. Se nós tivéssemos essa vida debaixo da vontade do Espírito Santo, que coisas maravilhosas aconteceriam entre nós. Que transformações este mundo veria através dos filhos de Deus. E para concluir, irmãos, diante de tudo que foi exposto, nós podemos chegar apenas a uma conclusão. Que sobre nós pesa esta responsabilidade. Sim, é uma responsabilidade. Mas também, irmãos, é um grande privilégio. É privilégio nós sermos estes que guardam este tesouro. É privilégio nós sermos estes que anunciam as boas novas de salvação aos perdidos. É privilégio, irmãos, sermos chamados por Deus para guardarmos, para mantermos o padrão das sãs palavras. Que o Senhor nessa noite se compadeça de nós e nos ensine a preservarmos a sua palavra com fé, com amor e mediante a ação do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado nos quatro cantos desta terra. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar por esta palavra. Vamos orar por nós, rogando a este Espírito, que é o Espírito da verdade, que Jesus disse que o mundo não pode conhecer, mas que Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Vamos rogar a este Espírito que nos habilite a preservarmos o Evangelho, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Que nós não venhamos abaixar o padrão das sãs palavras de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nós estamos aqui, ó Deus, como o teu povo. O povo, ó Deus, que se chama pelo teu nome. Ó Senhor, nesta noite nós rogamos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito da verdade, ao Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito habita em nós. Nós rogamos, Espírito de Deus, nos conduza em toda a verdade. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a tua verdade e a tua palavra. Ó Pai, e que assim como o apóstolo Paulo, e assim como Timóteo, nós venhamos a manter o padrão, Senhor. O padrão das sãs palavras, o padrão do Evangelho. Que nós, Senhor, não venhamos a deturpá-lo pelas nossas próprias vontades e desejos. Que nós não façamos do Evangelho, Senhor, o nosso negócio. Que nós não façamos do Evangelho, Senhor, fonte de lucro ou de fama, como muitos têm feito. Ó Senhor, mas que em nós habite sempre o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, Senhor. Humildade e reverência à tua santa palavra. Que nós possamos, Senhor, reconhecer que não somos dignos de deturpá-la ou de modificá-la por nada, Senhor. Mas que ela é que nos ensina,
que nos corrige, que nos santifica, que nos habilita, Senhor, a toda boa obra. Senhor, desperta o nosso coração a partir de hoje, a todos os dias te buscarmos, Senhor, na tua palavra, a aplicarmos, Senhor, a nossa vida, a pormos em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor, o nosso coração, para não sermos religiosos como aqueles nos dias de Jesus, Senhor. Mas que sejamos inundados pelo amor que só vem de Ti, Senhor. O amor verdadeiro. O amor, Senhor, que nunca falha. O amor que não nos deixa, apesar de todas as circunstâncias difíceis. Ó Senhor, que sejamos cristãos inundados de amor, Senhor. Ó Pai, como é difícil, Senhor, amar aqueles que nos fazem mal. Ó Senhor, como é difícil dar a outra face. Mas Jesus disse: vocês são meus amigos e fazem o que vos mando. E nós queremos te obedecer para sermos teus amigos, Senhor. Ó Senhor, nós não queremos ser sepulcros sobre os quais os homens passam sem saber, mas queremos ser uma luz, Senhor, que brilha e ilumina a escuridão. Ó Senhor, nessa noite, ó Pai, nós oramos como os discípulos oraram. Aumenta no Senhor a fé. Aumenta, Senhor, a nossa convicção de que esta é a palavra preciosa e eterna do Senhor. E que não é o que os homens dizem que prevalece, mas é o que o Senhor diz acerca de Ti mesmo e acerca de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que não sejamos levados, Senhor, pelas teorias científicas de quem quer que seja. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que não sejamos levados pelas circunstâncias, mas permaneçamos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo, Senhor, que nós não vejamos portas diante de nós, mesmo que pareça a promessa demorada, Senhor, aumenta a nossa fé, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe da nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas aqui está o Teu povo, Senhor, os Teus filhos amados. Ó Senhor, o que nós queremos de Ti são todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para derramar sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, nesta noite. Derrama sobre nós, Senhor, neste lugar. E faz maravilhas, Senhor, incontáveis no nosso meio. Oh, Pai. Faz coisas, Senhor, grandiosas através de nós, Senhor. Através do Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos. Como aquela costa, Senhor, que suspira pelas correntes de água. Assim, Senhor, suspira a nossa alma por Ti, ó Pai. Está contigo, Senhor. É melhor, Senhor, do que qualquer outra experiência de vida que possamos ter. Estar aos Teus pés, Senhor, é melhor do que qualquer outra atividade que possamos desempenhar. Nada se compara, Senhor, à Tua presença. Nada se compara, Senhor, a quando o Senhor manifesta a Tua presença gloriosa no nosso meio. Nada, Senhor, se compara. Ó Senhor, vem com Teu Espírito, Senhor, sobre nós. E faz coisas maravilhosas, Senhor, nunca antes vistas.
no meio do teu povo, Senhor. É assim que nós te oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhora Jair. Amém. Ai, irmãos, como é bom.